desde o começo, no debate sobre o impeachment da presidenta Dilma, que nós classificamos como um golpe, porque não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma, desde o começo nós falávamos que um dos grandes objetivos do golpe era retirar direito de trabalhadores. E aqui está cada vez mais claro. Para mim, a reforma da Previdência, o que eles querem fundamentalmente é desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo, uma reforma trabalhista que tem o objetivo claro de redução salarial. A proposta de terceirização é isso. A proposta de acabar com a CLT, porque eles estão querendo colocar o negociado na frente do legislado. Isso é rasgar uma conquista que veio da época de Getúlio Vargas. E agora essa PEC 241, com essa votação sem discussão que houve pela Câmara dos Deputados. É um ajuste em cima dos mais pobres. Eu acho que a grande questão do país é recuperar o crescimento econômico. Esse devia ser o centro. A estratégia central do governo devia ser para recuperar o crescimento econômico. Mas tudo bem, eles colocam a questão fiscal como uma questão mais importante. Eu fiz aqui em alguns apartes uma provocação, mesmo para quem defende que tem que haver um grande esforço fiscal. Esse aqui está completamente descalibrado, cai só em cima do trabalhador, dos mais pobres. Não há uma medida sequer para o andar de cima, para os mais ricos, para os bancos, para os grandes empresários. Algo como tributação progressiva, como voltar a cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Eles colocam limite sobre os gastos primários, saúde, educação, mas ninguém fala de limite sobre despesa financeira, pagamento de juros, que tem custado algo em torno de 8% do PIB. Pois bem, esse golpe para mim foi para isso, para retirarem direito de trabalhadores. E não acabou esse golpe apenas no afastamento da presidenta Dilma. É um golpe continuado. Nós temos visto a crescente criminalização dos movimentos sociais. Agora tem uma liderança do MST, que é o Valdir, que está preso em Goiás. Foi preso em cima da lei de organizações criminosas. Eu mesmo participei de vários atos públicos pelo Fora Temer em São Paulo e fiquei impressionada com a força da repressão a manifestações extremamente pacíficas. Você sabe que eu fui líder estudantil ali na década de 90. Eu nunca tinha visto o que vi em São Paulo. A imprensa cobre as manifestações de São Paulo com capacete, com máscara antigás. A imprensa cobre desse jeito. É uma violência impressionante por parte da polícia. Mas tem mais do que isso. A perseguição ao presidente Lula faz parte desse golpe continuado. Pelo que o presidente Lula significa, pelo que o presidente Lula fez nesse país, uma inclusão gigantesca, milhões e milhões de brasileiros que estavam na miséria absoluta, que conseguiram ascender, o aumento de investimentos em educação. A gente vê nesse debate da PEC 241, como cresceu o investimento em educação nesse período em todo. Pois bem, eu estou convencido que nesse golpe continuado, não era só afastar a presidenta Dilma, é reprimir movimentos sociais e é transformar a eleição de 2018 num teatro, num jogo de faz de conta, onde só eles vão ter a oportunidade de disputar, porque estão querendo atingir o presidente Lula, inabilitar o presidente Lula, porque, na verdade, não só porque ele significou no passado, mas pela ameaça desse projeto em 2018 com a presença do presidente Lula. Eles não deram esse golpe para restaurar o neoliberalismo, para entregar o pré-sal, para novamente entregar lá à frente em 2018. É essa denúncia que eu quero fazer aqui. Uma perseguição violenta contra o presidente Lula, porque eles querem atingir o presidente Lula, porque o Lula é o maior representante vivo desse povo trabalhador brasileiro, inabilitando, desgastando, criminalizando o presidente Lula. Eles se sentem confortáveis para fazer avançar todo um pacote de maldades contra o povo trabalhador brasileiro. Por isso, eu venho aqui, subo essa tribuna, para falar que, mais uma vez, atacam Lula, o maior líder popular da história do Brasil, com base em convicções
políticas e partidárias, não com base em provas, sequer em evidências. Ao contrário de Newton, que abominava o uso arbitrário das hipóteses, os procuradores que se dedicam a perseguir Lula tentam transformar especulações e ilações partidarizadas em verdade incontestável e prova cabal. Esse antimétodo de investigação baseia-se não apenas na vontade política de destruir Lula e seu legado histórico, mas também numa profunda ignorância sobre temas básicos da economia internacional. É o caso das especulações irresponsáveis sobre Lula e as exportações de serviços feitas pelo BNDES. Acusam o ex-presidente de favorecer governos bolivarianos e socialistas, de gerar empregos no exterior e de receber propina de empreiteiras que participaram dos contratos de exportação de serviços para esses países, sob a forma de palestras transparentes e legais. Ora, somente pessoas que têm um desconhecimento profundo desse setor econômico podem imaginar um cenário desse. O setor de serviços representa hoje cerca de 80% do PIB dos países mais desenvolvidos e ao redor de 25% do comércio mundial, movimentando 6 trilhões de dólares por ano. Somente o mercado mundial de serviços de engenharia movimenta cerca de 400 bilhões de dólares anuais e as exportações correspondem a 30% desse mercado. É um segmento gigantesco que cresce mais do que o mercado de bens. Infelizmente, apesar dos esforços recentes, o Brasil investe pouco nessas exportações. Assim, enquanto que no período de 2008 a 2012, o apoio financeiro do Brasil às suas empresas exportadoras de serviços foi, em média, 2,2 bilhões de dólares por ano, o apoio oficial da China às suas empresas exportadoras alcançou, nesse mesmo período, a média anual de 45,2 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, 18,6 bilhões de dólares. A Alemanha, 15,6 bilhões de dólares. E a Índia, 9,9 bilhões. Na realidade, apenas cerca de 2% da carteira do BNDES vão para obras brasileiras no exterior. No ano passado, o BNDES desembolsou apenas 4,5% de sua carteira com exportação de serviços e de bens. Além disso, nenhum centavo desses empréstimos foi para países ou governos estrangeiros. Os empréstimos são concedidos, por lei, às empresas brasileiras que fazem as obras, e o dinheiro só pode ser gasto com bens e serviços brasileiros. Como a construção civil possui uma longa cadeia, tais empréstimos têm um impacto muito positivo na economia nacional. Estima-se que apenas em 2010, as exportações de serviços de engenharia tenham gerado cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos no país. Ademais, os gastos com importação de bens brasileiros, em função de algumas dessas exportações financiadas pelo BNDES, ascenderam a 1,6 bilhão de dólares no período de 1998 a 2011. Entre tais bens estão os aços, cimentos, vidros, material elétrico, material plástico, metais, tintas e vários outros. Em 10 anos, o saldo dessas exportações gerou 20 bilhões de dólares de superávit comercial para o Brasil. Portanto, quando o BNDES faz o empréstimo para uma empreiteira brasileira construir uma obra no exterior, ele está financiando também, de modo indireto, um número grande de outras empresas que participam da cadeia da construção civil nacional, beneficiando, sobretudo, o Brasil e sua economia. Não bastasse, essas exportações têm enorme importância estratégica,
pois, além de aumentarem o protagonismo brasileiro nos países que recebem obras, elas abrem as economias desses países para outros bens e serviços brasileiros. É por isso que a China, que não é ignorante nesses assuntos, investe pesadamente nas exportações desses serviços em todo o mundo. É também de ignorância abissal dizer que os empréstimos são camaradas e facilitados para países como Cuba e Angola. No caso dos empréstimos às empresas brasileiras para a construção do Porto de Mariel, o BNDES usou a LIBOR e mais um spread de 3,81%, juros superiores aos praticados pela OCDE, que usa no mesmo caso a CIR mais um spread de 3,01%. É preciso que se compreenda que nesse mercado de exportações, o BNDES e todos os outros bancos de financiamento do mundo praticam juros muito baixos e de longo prazo. Essa é uma exigência ditada pelo mercado mundial. Quem pratica juros mais altos está fora do jogo. Em cada concorrência, em cada obra, há uma disputa acirrada para ver quem vai oferecer as condições mais vantajosas. Por isso, é ridículo querer comparar as exportações para o país com as exportações para outro país. Ao contrário do que afirmo, não foram os países de regimes amigos de Lula que receberam as maiores exportações de serviços brasileiros. O principal destino dessas exportações foram os Estados Unidos. Foi lá, os Estados Unidos, que receberam 14,3 bilhões de dólares financiados em exportação, ou 42% do total exportado entre 1998 e 2016. Em contraste, Cuba, Angola, Argentina e Venezuela receberam somados 8,3 bilhões em obras brasileiras. Aliás, quem iniciou exportações de serviços para países bolivarianos foi Fernando Henrique, que aprovou, acertadamente vale dizer, os primeiros empréstimos para o metrô de Caracas, já com a Venezuela presidida pelo perigosíssimo Hugo Chávez. Foi lá, Fernando Henrique Cardoso. É preciso que se entenda também que, como o mercado mundial de obras é muito concorrido, todos os países fazem poderosos lobbies para obter contratos. Presidentes, primeiros ministros, monarcas e até ex-presidentes com prestígios se empenham para que as empresas dos seus países consigam obras no exterior, assim como se empenham também para que comprem os produtos dos seus países. Obama faz isso, Angela Merkel faz isso, Hollande faz isso, Xi Jinping faz isso, todo mundo faz isso. Ninguém os criminaliza por isso. Aparentemente, só Lula não pode fazê-lo. Quanto à participação de Lula, só mesmo o mais completo mentecapto ou o mais irracional dos anticomunistas pode imaginar que o ex-presidente poderia ter feito algo ilegal ou mesmo antiético em reuniões que contaram com a participação de diplomatas e que foram devidamente registradas em documentos oficiais do Itamaraty. Aliás, mesmo que quisesse, Lula jamais poderia ter influenciado tais empréstimos, os quais têm de passar por uma longa série de instâncias técnicas para serem aprovados e liberados. Os critérios técnicos são rigorosíssimos do BNDES. Com efeito, as decisões do BNDES são tomadas de forma impessoal e técnica. Tem de passar, pelo menos, por 2 equipes de análise e 2 colegiados, no processo que envolve o crivo de pelo menos 50 pessoas altamente qualificadas e que demoram, em média, 450 dias para serem definitivamente aprovadas e liberadas. Por causa desse rigor técnico, o nível de inadimplência dessas operações é insignificante, 0,01% de inadimplência nessas operações do BNDES. Imaginar que Lula ou outro presidente qualquer possa liberar um empréstimo no BNDES para beneficiar amigos com um canetaço é de um ridículo atroz. Saliente-se
que o BNDES é considerado por vários órgãos internacionais como um dos bancos de investimentos mais transparentes do mundo. Por isso que os procuradores, ignorantes dessa realidade básica, transformam assuntos normais em indícios ou provas de crime. Assim, na denúncia inepta contra Lula, menciona-se como indício de crime, olha só, que o ex-presidente teria participado de uma reunião do BNDES, no qual teria afirmado que o banco deveria, entre aspas, abrir seus cofres para realizar obras na África e na América do Sul. Está aqui na denúncia. Abrir seus cofres para realizar obras na África e na América do Sul. É a piada do ano. Qualquer estudante secundarista sabe que a aproximação à África e a integração regional se constituem em pilares básicos da política externa do Brasil. Nesse caso, os procuradores estão tentando criminalizar valores estratégicos da política externa brasileira, que é uma política de Estado. Diga-se de passagem, a integração regional, a integração latino-americana está inscrita como princípio básico de nossa política externa na Constituição Federal. Lula é criminoso porque segue a Constituição, porque defende o Brasil e suas empresas. Além disso, o Brasil concentrou recentemente seus esforços na América Latina e na África, não por ideologia ou preferência política de Lula ou qualquer outro, mas porque é nessas regiões que o Brasil é mais competitivo. As empreiteiras brasileiras estão acostumadas a lidar com as dificuldades desses países em desenvolvimento e tal tendência perpassa governos. Quanto às palestras de Lula, criminalizá-las, caracterizando-as como propinas disfarçadas, significa também desconhecer aspectos básicos e universais da vida de ex-presidentes. Todos os ex-presidentes, ou melhor, todos os ex-presidentes ou ex-primeiros ministros que têm algum prestígio vivem dando palestra pelo mundo, a convite de empresas, de institutos de universidades. Bush faz isso, Clinton faz isso, Fernando Henrique faz isso, Felipe Gonçalves faz isso. Quanto maior o prestígio, maior o número de convites e maior o preço da palestra. Lula, gostem dele os procuradores ou não? Evidentemente, o odeiam. Foi o único presidente do Brasil que se transformou em líder mundial por seu empenho na cooperação internacional e na luta contra a fome e as desigualdades do planeta inteiro. Lula é simplesmente adorado na África, na América do Sul, na Europa e em muitos outros cantos do mundo. Lula transformou-se no rosto do Brasil no mundo. Como bem afirmou o cantor Bonovox, Lula não é apenas um patrimônio do Brasil, Lula é um patrimônio do mundo. É por isso que ele é cortejado e convidado para fazer palestras constantemente, ao contrário do que insinuam os procuradores. A maioria dessas viagens não foi financiada pela Odebrecht. Na realidade, Lula, assim como Fernando Henrique, já fez palestras para empresas nacionais e estrangeiras dos mais diversos setores, tecnologia, financeiro, autopeças, consumo, comunicações, e de diversos países, como Estados Unidos, México, Suécia, Coreia do Sul, Argentina, Espanha, Itália, entre outros. Como é de praxe, as entidades promotoras se responsabilizam pelos custos de deslocamento e hospedagem. Ou queriam que Lula, ao contrário de Fernando Henrique e outros, pagasse essas viagens com seus próprios recursos? Lula, como bem esclarece seu instituto, faz palestras e não presta serviço de consultoria ou de qualquer outro tipo. Também não é verdade, como insinuam os procuradores, que as palestras foram feitas nos países amigos de Lula. Na realidade, o país mais visitado por Lula foram os Estados Unidos, esse conhecido reduto do bolivarianismo internacional, os Estados Unidos. Lula esteve lá 6 vezes, recebeu prêmios pelos seus esforços
pelo combate à fome no mundo, por sua luta para impulsionar o Brasil numa nova era econômica e social. Em segundo lugar, nas viagens figuram o México e a Espanha, com 5 viagens cada um. Na Espanha, Lula recebeu os prêmios da cidade de Cádiz, o Prêmio Internacional da Catalunha e o título de doutor honoris causa da Universidade de Salamanca. Os procuradores argumentam que Lula não conseguiu comprovar que fez 2 palestras em Angola. Ora, todas as palestras foram divulgadas, registradas e declaradas, embora não haja exigência legal para que isso ocorra. Tudo não passa, como se vê, de ilações e convicções partidarizadas que são apresentadas como verdades factuais. Lula nunca foi operador de si mesmo. Lula sempre foi um operador do Brasil, pelo Brasil, para o Brasil. Os procuradores partidarizados talvez prefiram aqueles que vão ao exterior falar mal do Brasil. Talvez o que eles considerem de mais moralmente condenável em Lula seja o seu amor pelo Brasil e a sua dedicação a causas internacionais, como o combate à fome, à pobreza e às desigualdades. Talvez o seu ódio a Lula reflita no fundo o ódio e o desprezo que os setores mais atrasados das nossas elites dedicam ao Brasil, ao seu povo. Talvez o que mais incomode a eles seja o fato de que Lula não é um vira-lata e um vendilhão do patrimônio público, como outros são. Mas Lula está muito acima do ódio, dos preconceitos, das perseguições mesquinhas. Essa campanha de ódio, essa caçada jurídica implacável e abominável não o atingirá. O estado de exceção que se criou no Brasil pelo golpe continuado não derrotará a democracia brasileira. E quem luta pela vida do seu povo, com esperança e solidariedade como Lula sempre lutou, nunca será derrotado, nunca será destruído. Quem luta pela vida do outro, quem luta de fato pelo povo, tem um lugar reservado no coração do Brasil. Para destruir Lula, terão então de destruir o coração do Brasil. E esse, meus caros, é eterno. Permite, senador Lindenberg. Concedo uma parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada. Bom, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, acho que muito esclarecedor e necessário diante dos ataques que nós temos visto em relação ao presidente Lula. Acho que nós não temos paralelo no país de um ataque tão efetivo contra uma liderança política que tenha a importância que ele tem para o Brasil. E eu não podia deixar de citar aqui hoje um artigo muito interessante que saiu no jornal Folha de São Paulo, do professor Rogério César Cerqueira Leite, que é professor da Unicamp e também do Conselho Editorial da Folha. Ele faz um artigo dirigido ao juiz Sérgio Moro, né? Desvendando Moro é o nome do artigo. Mas eu quero pegar um pedaço só desse artigo, que eu acho que responde muito a sua pergunta de por que Fernando Henrique podia, por que Angela Merkel pode, por que Bill Clinton pode e o Lula não. Para ele é um tratamento diferente. E o que o professor Rogério César fala é o seguinte: a diferença está no sentimento aristocrático. Isso é, a sensação inconsciente, por vezes, de que se é superior ao resto da humanidade e de que ele é destinado a um lugar de dominância sobre os demais, o que poderíamos chamar de síndrome do escolhido. Essa convicção tem como consequência inexorável o postulado de que o plebeu, o pobre, que chega a status sociais elevados, é um usurpador. Lula é um usurpador e, portanto, precisa ser caçado. O PT no poder está usurpando o legítimo poder da aristocracia, ou melhor, do PSDB. A corrupção é quase que apenas um pretexto. Eu acho que vale muito a pena registrar esse artigo, inclusive, aqui nos Anais da Casa, vou pedir para fazê-lo, porque ele é muito esclarecedor. Quer dizer, como que pode o presidente Lula ser julgado de forma tão contundente, ser penalizado praticamente como está sendo que todos os outros ex-presidentes e presidentes da República fazem o que o presidente fez. Aliás, seria um erro se ele não tivesse feito, se ele não tivesse ido atrás de outros países, se não tivesse colocado as nossas empresas prestadoras de serviço no cenário internacional. Quer dizer, nós vivemos um período extremamente propício para a nossa economia interna, inclusive em razão do crescimento dessas empresas. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e deixar essa contribuição. Eu agradeço muito essa contribuição. Eu acho que nós estamos vivendo, volto a dizer, um ataque à nossa democracia. Está acontecendo igual a presidenta Dilma. A presidenta Dilma foi condenada, foram atrás de prova e não tinha prova, não teve crime.
com o presidente Lula é uma caçada infame, contra o presidente que mais fez pelo povo desse país. E sem provas. Eles é como se tivessem condenado o Lula e estão atrás das provas. E não tem provas. Fizeram aquela condução coercitiva que todos sabem, ilegal. Só se pode conduzir alguém coercitivamente quando você é intimado por 2 vezes e se nega aí. Não foi o caso do presidente Lula. Era uma campanha para destruir a imagem do presidente Lula. Depois tentaram impedir ele de virar ministro da Casa Civil, impediram de forma ilegal, porque ele não era ficha suja, ele estava livre para ser nomeado. Divulgaram aquelas gravações dele com a presidente da República também ilegal, não podia ter divulgado. Aí vão lá os procuradores de Curitiba, que nunca fizeram uma entrevista coletiva falando das delações para o PSDB. Para o PMDB eu não vi até agora. É completamente seletivo. Aí foram eles fazem aquele espetáculo, que foi condenado até pelo ministro Teori, mas depois do espetáculo, televisionado, naquele espetáculo que teve aquilo, não há provas, mas tem convicções, e não há uma prova contra o presidente Lula. Mas eles estão tentando fazer essa campanha para desgastar, e não tenha dúvida de dizer, o que está por trás disso aqui é um programa de restauração do neoliberalismo. Eles querem entregar nossas riquezas, entregar o pré-sal, querem mudar essa política externa que a gente desenvolveu. Agora, não pode ter política externa, relação com a África, que a gente construiu com os BRICS, Mercosul, CELAC, eles querem transformar o Brasil novamente, ter uma política novamente completamente dependente dos interesses norte-americanos, e retirar direito de trabalhadores. E é por isso o ataque ao Lula, porque não querem de jeito nenhum, é um fantasma que eles têm para 2018. Se eles tiram Lula, só ficam eles. É o ataque, é o segundo ataque à democracia, porque é um jogo de faz de conta. Eles querem tirar o Lula do jogo e querem também, porque eles sabem. O objetivo é tentar desmoralizar o Lula, porque sem o Lula, o povo mais pobre, o povo trabalhador brasileiro fica sem uma defesa. Aí eles vão com tudo para colocar 65 anos de idade para aposentadoria de homem, de mulheres. Aí eles vão com tudo para tirar direito de trabalhadores. É isso que está por trás. Atacam Lula, porque sabe que Lula simboliza esse povo trabalhador. Enquanto Lula tiver força, tiver forte, e for candidato em 2018, eles não podem passar com a velocidade que eles querem esse programa de restauração do neoliberalismo deles. Eu só encerro parabenizando Vossa Excelência pela audiência pública do dia de hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos. É interessante porque hoje estavam convidados 4 representantes, 2 com posições contrárias à PEC e 2 com posições favoráveis, um que tinha uma posição favorável à PEC, mas tinha discordância de alguns pontos. Infelizmente, esse governo aí não enviou os seus representantes, estava certo o nome do secretário Mansueto Almeida, né, para vir, e de última hora desmarcaram. Eu acho uma pena, porque infelizmente o debate não houve na Câmara dos Deputados. E eu quero aqui dizer o seguinte, o debate no Senado tem que ser em cima de fatos, em cima de números, porque eles estão falsificando a realidade dos debates. Primeiro, não dá para aceitar eles dizerem que não vai haver diminuição de recursos de saúde e educação. Isso é um escândalo. Aqui a gente vai desmascarar isso, porque não tem jeito. Não tem jeito. É um ataque violentíssimo à saúde, à educação, mas também à cultura, também há recursos para a segurança pública, também há recursos para a defesa nacional, porque só em relação à saúde, eu citei hoje na audiência pública um dado, né? Primeiro dizer o seguinte, nós gastamos muito pouco ainda de saúde no país. Você sabe que o gasto, no estudo feito pelo IPEA, a gente gasta per capita algo em torno de $591 por pessoa. Isso aqui, na Alemanha, 3.696, Argentina, 1.167, Reino Unido, 2.766, França, 3.360, Chile, 795, nós gastamos $591 apenas. Nós sabemos como é frágil a saúde pública na ponta, para as pessoas que mais precisam. Lá no meu estado, no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma grande crise, porque tem as filas para cirurgias e você nunca consegue fazer essa cirurgia. As filas demoram anos hoje. É um grande problema do Rio de Janeiro.
Pois bem, eles estão dizendo o seguinte: daqui para frente vai estar limitada a inflação, não a receita corrente líquida. Eles falam em congelamento, mas não é congelamento, é redução de recursos, um recurso que já é pouco. Porque, eu citei aqui o dado hoje, nós temos, a população brasileira vai crescer. Não consideram o aumento da população. Eles não consideram o aumento da população. A população vai crescer nesses 20 anos. E sabe qual é o setor que vai ter maior crescimento? Idoso. A previsão é que a população brasileira cresça 21 milhões de pessoas em 20 anos. Só que idosos vão sair de 16 para 36 milhões. E aí? O gasto de saúde está congelado quando a gente precisava de mais investimentos. O mais grave é que se a economia crescer, e as receitas estiverem subindo muito, isso não pode voltar em retorno para a população. É um ajuste cruel, é muita maldade o que eles estão fazendo aqui. Mais grave, associam isso à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, onde eles querem praticamente desvincular todos os benefícios do salário mínimo. Maldade, senadora Gleice. Benefício de prestação continuada, e a senhora conhece muito bem, é para as pessoas com deficiência, para quem tem acima de 65 anos e que tem uma renda familiar em torno de 1/4 do salário mínimo. Eles estão querendo cortar isso pela metade. Então, sinceramente, eu espero que esse debate aqui a gente faça em profundidade para desmascarar o que está por trás de tudo isso. E eu cito aqui, ninguém me responde. Não tem como me responder. Vamos olhar pela lógica deles, pela lógica dos que acham que o maior problema do país é o problema fiscal. O Brasil gastou muito. Pois bem, eu pergunto, tudo bem, vocês acham que é isso? Eu dou números aqui dizendo que não é isso. A grande questão para a gente agora é o crescimento econômico, porque o problema não foi que o governo gastou demais, foi que a economia desacelerou muito e a receita caiu muito. Mas vamos na lógica deles, que acham que a grande questão é o país resolver seu problema fiscal. Por que não fizeram equilibrado, meu amigo? Quer dizer que empresário não pode contribuir, senador Medeiros. Banqueiro não contribui. Pobrezinho dos banqueiros, pobrezinho dos donos do Itaú e do Bradesco, eles não podem contribuir. É só o povo pobre? Nem isso os senhores fizeram. Vocês vão com esse discurso fajuto, porque estão inventando uma tese fajuta. Eles dizem o seguinte: o desequilíbrio fiscal levou ao desemprego. Pelo amor de Deus, que ignorância do ponto de vista econômico. O problema é que a desaceleração econômica frustrou violentamente as receitas. Eu estou com números de 2015 aqui, apresentado pela professora Laura Carvalho no dia de hoje. Em 2015, nós tivemos uma redução de gastos de 2,8% do PIB. Isso aqui eu não teria feito. Uma redução violentíssima. O professor Beluso disse aqui que era excesso de responsabilidade fiscal. Qual foi o problema? Receita bruta caiu 6%. Né? E eles estão definindo agora um plano para a economia brasileira, em 5 meses do governo Temer, porque eu não vi uma medida para recuperar o crescimento econômico. O que é que os senhores estão fazendo? Estão aumentando juros. Não adianta dizer que ficar em 14,25%, os juros estão parados. Não estão parados, porque a gente calcula com a inflação projetada para os 12 meses à frente. Na verdade, os juros já subiram 2%, juros reais. Então, estão subindo juros e estão planejando um programa de austeridade de longo prazo que vai pegar apenas as despesas primárias. Porque o déficit, senador Medeiros, e a dívida, senador Medeiros, a maior parte da dívida, no ano de 2014, nós tivemos um déficit de 6,7% do PIB. Só 0,6% foi de despesa primária. 6,1% foi de juros. No ano passado foi 10 ponto alguma coisa de déficit. 8 ponto tanto foi juros. Agora os senhores não. Colocar limite para despesa financeira, para juros, não. O mercado não vai gostar. Os bancos não vão gostar. Agora, pode ir para a saúde, pode ir para a educação, pode para os trabalhadores que vivem no salário mínimo da Previdência. É isso que está em jogo aqui. Vamos fazer esse debate no Senado. Vamos perguntar cada vez mais por que eles não fazem nada, nenhuma medida para os mais ricos e para o andar de cima. Concedo a parte ao senador Medeiros. Gostaria também depois. Depois, senadora Gleice. Senador Lindbergh, agradeço pelo aparte.
E eu não tenho dúvida que temos que fazer esse debate, porque nós estamos tratando da vida do país, nós estamos tratando de questões seríssimas. Os estados quebraram, senador Lindbergh. Vossa Excelência foi prefeito e se deparou com as dificuldades que o prefeito passa. Aliás, o secretário de Saúde, senador Lindbergh, já é considerado hoje, eu até chamo no meu estado, quando está agora nesse período de nomeação, os prefeitos se elegeram, e quando fala que vai escolher um secretário de saúde, eu chamo ele de preso em potencial. Porque é tanta demanda e ele não consegue fazer frente e acaba respondendo e, eventualmente, vão até preso mesmo. Por quê? Por falta de dinheiro. Falta dinheiro, essa é que é a grande... E a senadora Gleisi Hoffmann e Vossa Excelência são peritos em criar uma realidade virtual. E eu digo por quê. A senadora Gleisi sempre disse aqui, olha, o problema foi a crise internacional. Não foi, o próprio presidente Lula disse, isso foi uma marolinha. Nós estávamos saneados o nosso sistema financeiro, aquilo foi uma crise do sistema financeiro. O Brasil estava com seu sistema financeiro saneado. Nós tivemos problema fiscal, sim. A nossa gastança foi imensa. Eu não digo que os gastos não foram meritórios. Por exemplo, distribuiu-se no PAC 2 patrol para tudo que é município. Mas tinha prefeituras que não dava conta nem de fazer a revisão. Gastou-se com Modefrota, gastou-se com tudo. Nós fizemos uma gastança de como se fosse um novo rico num shopping. Cartão de crédito ilimitado. Chegou a hora de pagar a conta. A grande verdade é que não existe o modo contínuo. Nós temos que dar um limite, sim. Porque nesse momento, e eu vou usar aqui o exemplo do ministro Levi. O ministro Levi dizia, nós estamos aqui com o campo todo esburacado e com pedras no campo. Os jogadores não vão jogar. Tomam aqui os jogadores como se fossem os empresários. Para a gente fazer a economia crescer, senador Lindbergh, tem que as pessoas investirem. Mas não tem como o jogador jogar porque está esburacado e tem pedra. Eles não têm segurança de ir ali. Mas se o governo não fizer nada, simplesmente der segurança, não precisa nem colocar as traves, tampa os buracos do campo e tira as pedras. Os jogadores vão jogar, vão gerar emprego e a gente vai começar. Mas como fazer isso se não tem a questão fiscal, se não está resolvida a questão fiscal? Então, nós temos que fazer esse debate. Eu até reconheço que Vossa Excelência está certo no seguinte, de apontar falhas. Nós precisamos melhorar, mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer porque não se sustenta. E você pode pegar o ranking das nações do mundo, Vossa Excelência que é um estudioso do assunto, todas as nações que estão na ponta hoje, os chamados players mundiais, fizeram esse tipo de coisa, fizeram esse tipo de dizer, olha, nós não vamos extrapolar os gastos, nós vamos ter que ter um limite aqui. E é uma falácia. E aí eu digo, do ponto de vista político, eu aceito a retórica, e o governo é quem está pecando de não esclarecer, de dizer que, olha, vai acabar com a educação. Não vai, nós temos a possibilidade, inclusive, de melhorar, e com dinheiro real, porque é o que o senador Cristóvão disse, nós vivemos até agora parte na nossa economia uma mentira, é uma realidade, porque boa parte disso aí é a inflação que dá aquele volume, mas é como se fosse algodão doce. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo debate duro que faz. Agora, eu alerto o governo. Está aqui o senador Lindbergh, que é o presidente da maioria, está dando chicotada, e eu estou fazendo contraponto aqui. Mas espero que o governo possa vir aqui fazer a frente nesse debate, porque senão faz que nem o senador Cristóvão disse. Deixaram o senhor sozinho aqui, senador Medeiros. Não é isso, é porque nós temos que passar a população a realidade que é. Eu concordo com Vossa Excelência, acabaram de sair do governo, tem que arrumar descontente, e arrebanhar descontente faz parte do projeto político. Agora, o governo quer alertar aqui. Daqui a pouco vão apanhar de chicotada do senador Lindbergh sozinho aqui. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Medeiros. Só queria aqui entrar nesse debate com Vossa Excelência da questão fiscal, rapidamente, para passar para a senadora Gleisi. Primeiro, eu volto a insistir numa coisa. Essa tese do excesso de gastos é falsa. Nós tivemos aqui o debate sobre o impeachment. Em 2015, sabe o que é que houve? Houve um ajuste fiscal violentíssimo, que eu, inclusive, discordei. Então, foi excesso de gasto? Não. Foi frustração de receitas. Por quê? Porque houve uma desaceleração econômica muito grande. E num quadro como esse, o debate é como melhorar a situação fiscal nessa situação que a gente está. Senador Medeiros, não tem jeito de nós melhorarmos a situação fiscal da dívida se o país não voltar a crescer. Qual é o problema? A receita que está sendo escolhida
pelo governo Temer, aprofunda a recessão. Nós não vamos sair dessa estagnação, porque é um plano, mas é uma loucura do ponto de vista econômico. Veja bem, quando você faz um plano de austeridade como esse, você piora a situação econômica. E você tem como volta o que? Menor arrecadação. É um ciclo vicioso. É porque muita gente não entende. O gasto público, principalmente investimento e gasto social, tem um efeito multiplicador para o crescimento econômico. Tem um estudo do IPEA que fala que em movimentos de recessão, 1% investido em saúde, por exemplo, tem um multiplicador de 1,5%. 1% a mais investido em saúde significa 1,5% a mais em crescimento. O inverso é verdadeiro. Com um plano de austeridade desse, você vai colocar a economia lá embaixo. Então, eu, sinceramente, não consegui ver até agora nenhuma medida por parte do governo do Temer de recuperação do crescimento. O que é que eles dizem? Ah, não. Vai ter recuperação do crescimento, porque vai voltar a confiança dos investidores e dos empresários. Era isso que diziam. E, de fato, aumentou. Tem um dado da indústria, semana passada, a professora Laura Carvalho hoje falou na comissão, que dizia o seguinte: de fato, o índice de confiança das empresas e da indústria cresceu bastante. Só o que aconteceu agora, no último mês, um tombo da indústria. Porque na hora do empresário investir, gente, o cara é empresário que vende alguma coisa, vende carro. Ele, na hora, não é ele ter confiança para investir, vai ter que ter gente na ponta querendo comprar carro. Uma demanda está muito... Na verdade, não tem demanda, não tem como recuperar. E eu volto a dizer, até para passar para a senadora Gleice, eu acho, na minha avaliação, que essas medidas todas vão dificultar muito o crescimento na área relacionada ao consumo das famílias, que representa 63% do PIB, que está lá embaixo, porque tem aumento de desemprego, tem endividamento, tem queda do rendimento. Essas medidas apresentadas por esse governo, em especial as da reforma da Previdência, vão penalizar os mais pobres. São aqueles aposentados que recebem um salário mínimo, quem recebe benefício de prestação continuada, que esse é o dinheiro que vai diretamente na economia. E esse pessoal vai parar de receber e vai piorar a chance da gente conseguir uma recuperação rápida da economia brasileira. Infelizmente, eu não acredito. Torço para que o Brasil saia desse atoleiro, mas com essas propostas a gente vai continuar nessa estagnação. Pode, no próximo ano, por efeito estatístico, aumentar 1% ou 0,5%, e olhe lá. Mas vai ficar nessa. Nós vamos ficar lá no 8º andar abaixo. Vossa Excelência sabe das minhas críticas também ao Levi, porque eu acho que eles estão fazendo o que o Levi tentou fazer. O Levi dizia que é a confiança. E fizemos um ajuste, não deu certo, piorou a recessão, e eles continuam insistindo por isso. Eu encerro minha fala para passar a parte, senadora, dizendo que eu acho uma loucura o que a gente está vivendo, porque nós estamos com a recessão acumulada de quase 8 pontos, e sinceramente, qualquer país do mundo que tivesse com uma situação como essa, a grande discussão nacional seria uma estratégia de recuperação do crescimento, seria baixar juros. Nós estamos com juros negativos no mundo inteiro. Eu não consigo entender a posição desse Ilan Goldfein. Vai ter que baixar na próxima, porque está levando até dos mais radicais liberais. Estão criticando o Banco Central, né? Que vale dizer que mudou a política cambial, está usando o câmbio para segurar a inflação. Mas já falei muito, concedo a parte à senadora Gleisi Hoffmann para encerrar o meu pronunciamento. Obrigada, senador Lindbergh. A gente tem que reconhecer o esforço do senador José Medeiros, já saiu, mas tem que reconhecer, porque ele, de fato, é o único que está vindo defender essa PEC aqui com unhas e dentes. O governo não está vindo discutir porque não tem argumento para dar sustentação a uma proposta como essa. Por que votou rapidamente na Câmara? Porque se demorasse lá para votar, porque se fizesse o debate, a discussão, as pessoas entenderiam o que está por trás dessa proposta, é isso. Eles vendem um discurso simples de que só pode se gastar o que se arrecada, que a despesa do governo é igual a despesa da casa da gente. Agora, nós temos outras formas de fazer economia ou de melhorar a receita. Não é cortando em cima da Previdência Social, da saúde, da educação. Por que nós não cortamos em cima de alguns benefícios tributários que tem, que são de longo tempo e que nós sabemos que não tem eficiência econômica? Por que nós não mexemos na tributação progressiva? Isso não veio. O andar de cima, como disse Vossa Excelência, não teve nenhuma medida. Então, não
é justo, é muito ruim o que está se fazendo e vendendo para a população como se fosse uma coisa importante, certa e justa. Eu acho que nós temos que alertar isso e eu espero que o Senado faça esse debate. E essa história de que é igual a casa da gente, olha, se todas as famílias do Brasil resolvessem economizar, fizessem poupança, ou então diminuíssem seus gastos. Estamos em crise, vamos diminuir o gasto e o que sobrar a gente põe na poupança. O que aconteceria com a economia? Pensa, nós teríamos um decréscimo do consumo, certo? Bom, quando o consumo cai, eu tenho impacto na produção. A minha indústria vai parar de produzir, meu comércio vai parar de vender e eu também não vou ter serviço ou não vou ter gente para demandar serviço. Ok, mas nós estamos em crise, as famílias têm que fazer isso. Bom, as empresas também têm que cortar investimentos porque não tem como se sustentar, porque não tem demanda. Quem é que pode entrar gastando? Qual é o ente, em qualquer lugar do mundo, que pode entrar socorrendo uma economia, a não ser o Estado? Aliás, foi isso que os Estados Unidos fizeram para socorrer os bancos. Nós estamos numa situação que aqui é melhor nós entrarmos gastando na economia para socorrer a economia dos mais pobres do que fazer o que os Estados Unidos fizeram para socorrer o sistema bancário americano depois da quebra do Lehman Brothers. Aí lá estava tudo certo, o Estado pode emitir títulos, pode ter recursos e pode entrar. Aqui não pode, aqui nós vamos ficar com uma recessão, nós não vamos recuperar a economia e nós vamos ter um monte de dinheiro apenas no sistema financeiro. Então, é muito simples a discussão que está se fazendo aqui e a população não está tendo tempo de entender o que se passa, porque é algo meio abstrato, né? A gente fala que vai cortar na educação. Agora a senadora Rose falou da tribuna que não, nesses 2 próximos anos não vai ter corte. Então, o Michel Temer não vai sofrer nenhum desgaste político, porque ele vai garantir recurso para os próximos 2 anos, saúde e educação. A partir de 2018 vai começar o desmonte do Estado brasileiro. É isso. Aí nós vamos ter que desmobilizar as nossas universidades, nós não vamos poder fazer repasse para estados e municípios. Quem é que vai bancar os serviços básicos da população? Quer dizer, as prefeituras vão fechar a unidade básica de saúde porque não vai mais ter dinheiro para o SUS? Porque nós vamos cortar, vamos congelar e vai diminuir? Os governos do estado vão fechar as escolas? Não, e Vossa Excelência entra num ponto que é importantíssimo, porque isso vai estourar para estados e municípios. Mas é óbvio, porque você acha que a população, vendo diminuir o serviço público, que aliás é o que ela mais reivindica, vamos nos lembrar das manifestações de 2013, a população não foi para a rua pedir para ter austeridade fiscal, nem agora com impeachment, foi para a rua para pedir melhores serviços, melhor qualidade de saúde, de educação, de transporte. Isso requer o quê? Maior investimento. Então, você acha que a população vai ficar olhando o prefeito ou o governador e dizer, eu não posso manter a escola porque eu não tenho dinheiro, eu não posso manter o posto de saúde porque eu não tenho dinheiro? Isso vai dar uma convulsão social, não tem sustentação. Agora, o presidente Temer é muito esperto, fez um acordo com a elite brasileira de, no mandato dele, ter dinheiro sobrando, inclusive para pagar emendas de parlamentares, para liberar recursos para esses parlamentares, um déficit de 170 bi esse ano, 140 bi ano que vem. Quer dizer, no curto prazo nada, e nós estamos jogando para o longo prazo um ajuste que vai deixar o povo brasileiro sem proteção social. É muito grave isso. Se nós não tivermos condições de fazer o debate nessa casa, a população vai achar que o Congresso Nacional está aprovando algo que é sério e que não é sério. Quando nós abrirmos os olhos, nós vamos ver o tamanho do desastre que foi para a economia do país e para o povo mais pobre do Brasil. Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso e dizer que concordo em gênero, número e grau. Eu que agradeço e só concluo dizendo que, na verdade, estamos rasgando a Constituição Cidadã, que agora completou 28 anos, porque o doutor Ulisses colocou os direitos sociais como o 2º capítulo da Constituição. E o que garantiu a universalização do acesso à educação e à saúde, que veio depois com a emenda constitucional 86, na verdade era a vinculação de receitas. Então não adianta aqui senadores dizer que vão votar nisso e que não estão votando em redução de recursos para a saúde e educação. É isso que está acontecendo. Eu quero ter a oportunidade de mostrar alguns estudos. Nós estamos, o governo Lula e Dilma, investindo em educação muito acima dos 18% garantido. E estão investindo agora 23%. E tem estudos que mostram que isso aí vai cair para menos de 15%, de 23% para 15% nesse período de vigência dessa PEC. É uma loucura. Por fim, finalizo dizer que é antidemocrática. País nenhum do mundo tem isso na Constituição. Eu pergunto, de que vale eleger um presidente da República? Se você vai estar aprisionado, se você não pode aumentar recursos em educação e saúde, ele pode combinar isso com o povo brasileiro, mas não pode,
porque está na Constituição. Se ele não tiver maioria constitucional, ele não pode cumprir o programa acertado com o povo. É de uma imbecilidade do ponto de vista fiscal tremenda. Você não pode, agora está proibido fazer política fiscal anticíclica se a economia estiver em recessão, o que é livre em qualquer país do mundo. Então, nós vamos lutar muito, pessoal, para desmascarar essa PEC frente ao povo brasileiro. Se o povo brasileiro entender o que está por trás dessa PEC, aí vai ter mobilizações sociais. E com mobilizações sociais, creio que eles não vão conseguir passar com facilidade isso aqui no Senado Federal. É nisso que nós vamos apostar, no debate franco com os parlamentares, com os senadores, mas num debate franco também com a sociedade, com a população. Porque, volto a dizer, se o povo descobrir o que está por trás dessa PEC 241, ela não será aprovada no Senado Federal. Muito obrigado.